tudo bem? Você sabe o que são negócios sustentáveis? Esse é o tema do nosso videocast Amazônia e Novas Economias. Eu sou Nélia Ruféio, jornalista aqui da Amazônia, e converso agora com Oscar Metsavá. Um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Ele é fundador da marca Osklin e do Instituto E, uma organização não governamental que trabalha com a agenda ESG. Como eu disse, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Nélia. Que bom estar aqui de novo em Belém. Eu participei no ano passado da mesma conferência do IBRAM e acho uma conferência que consegue trazer todos os atores, né, da sociedade, a iniciativa privada, a iniciativa governamental, não governamental, cooperativas, ou culturas, né, ou culturas de outras regiões aqui da Amazônia e tudo, para um desenvolvimento de uma visão, para uma parceria que seja frutífera para todos os campos. A gente está aqui com mineradoras e projetos de origem sustentável, de cooperativas, de comunidades junto. São extremos, né, que você tem. E isso é uma proposta aqui de... Viu que a minha apresentação ali, eu falei no final, é a hora de a gente encontrar uma parceria. Diálogos, né? Diálogos já está tendo aqui, mas eu acho que tem que ter parceria. Concretizar. Uhum. Oscar, o que são os negócios sustentáveis? O que é um negócio sustentável? Qual é o caminho que se trilha até chegar a esse patamar, a essa qualificação? Eu vou te falar um pouco de história para te entender que a gente chega na Rio 92 com isso. Na década de 50 foi a primeira vez que a ONU faz uma reunião, né, com os líderes das nações, com pesquisadores e tudo, para falar da necessidade de nós olharmos da preservação da natureza, cuidar com a poluição, a ameaça que estava tendo o planeta. Olha, isso foi há pouco tempo atrás, são 70 anos atrás. Uhum. Se nós formos olhar a linha da civilização, né, do desenvolvimento do planeta, da civilização do homem, ou da própria Revolução Industrial e tudo, só nos anos 50 se falava em preservação. Preservação surge daí nos anos 60, o movimento hippie, né? Surge a WWF, que é interessante, que a WWF, com aquele ursinho panda, né? Ela nos ensinou, nós, sociedade, né? Indivíduos da sociedade planetária, nos ensinou o que? A amar os animais. Daí depois surge o Greenpeace, que nos ajudou a gente compreender que sim, nós temos direito de lutar contra as empresas que são poluidoras. Nosso direito de defender o planeta. Então, quando começa isso, a gente começa a ter um ativismo da sociedade contra as empresas, né, e projetos que atacam os recursos naturais, o meio ambiente, a natureza. Isso, eu vivia esse período. Eu nasci nos anos 60, então eu via isso. Eu tinha esse espírito, essa ideologia ativista. Mas quando a gente falava e dizia assim, mas não adianta a gente ficar lutando, querendo estar contra o desenvolvimento econômico, porque ele é necessário, ele é potente, ele não vai mudar. Não vai mudar. Não vão parar de fazer. Isso eu estou falando antes dos anos 90, não? Então era um ativismo próprio, original, necessário, mas ele estava se tornando utópico. E, no entanto, naif, ingênuo. Então ali nós estávamos como sociedade, eu gosto de sociedade planetária, nós estávamos caindo assim, tipo, desistindo de uma luta que nunca ia vencer. Daí, no Rio 92, para mim, é a conferência mais importante que teve para nós, para a humanidade, para o planeta e tudo. Antes de 2000, virou a chave. O Maurice Strong, aquele canadense, ele que foi o grande secretário-geral dessa nação, trouxe os maiores líderes, todos os líderes mundiais para o Rio de Janeiro, e ele apresentou uma coisa que para mim fez a grande mudança, que eu vou te responder essa questão de o que é sustentabilidade. Eles quebraram um paradigma, esse paradigma que não era invencível, né? Como é que vai combater o desenvolvimento econômico? É assim, muito simples.
Sim, nós, sociedade, podemos utilizar os recursos naturais do planeta para um desenvolvimento econômico se nós mantivermos iguais ou melhores para as próximas gerações. Aquilo eu lembro que foi uma janela, assim, sabe? Aquela coisa que era intransponível. Isso aí, acho que explica tudo. Sustentabilidade é isso. É usar os recursos naturais de uma forma, obviamente, sustentável, está aí o nome, e com desenvolvimento econômico. O que nós temos que lutar é contra o desenvolvimento econômico, as empresas, etc., e projetos que não promovam a saúde dos recursos naturais do planeta e das pessoas, o impacto social, não só o ambiental, mas de impacto social. Então, sustentabilidade é todos os projetos que geram valor na cadeia, sendo sustentáveis, promovendo impacto social positivo ou mitigando o negativo, né? E ao mesmo tempo com o meio ambiente. E como que a Osklen criou esse caminho? Como ela foi trilhando esse caminho? Ela fez parcerias, porque você não consegue construir isso sozinho, né? Uhum. Como é que foi a experiência da Osklen? Anos 90, eu tinha meus 30 e poucos anos, tinha recém começado a Osklen, eu sou médico, tá? Eu trabalhava como médico. A Osklen começou uma pequena aventura, um pequeno projeto. Como você estava falando dos artesãos aqui antes. Foi só um pequeno projeto. Quando eu entendi isso, eu tive a oportunidade também em 92 de ver a conferência das Nações Unidas, né, na Rio 92. Em 94 fiz a minha primeira viagem para a Amazônia, junto com os biólogos amigos meus do Jardim Botânico, onde eu pude ver a riqueza dessa nossa biodiversidade, a riqueza dos nossos conhecimentos ancestrais, sabe, com um olhar mais generoso e criativo e empreendedor que eu tenho, e ao mesmo tempo ver todas essas mazelas que o garimpo ilegal, as madeireiras, etc., tudo aquilo que destrói. Então, quando você volta da Amazônia, eu digo para os meus amigos, para as pessoas, não tem como você não se tornar um ativista. Porque talvez não só por ideologia da preservação, até por uma visão econômica. Como é que você está destruindo uma coisa que tem muito mais valor do que essa? Então, eu vi assim, o mundo vai mudar. A gente vai entrar nos anos 2000 com uma outra visão dessa questão de ativismo ambiental. E eu não tenho dúvida do que está acontecendo agora, o nível que nós estamos chegando na sociedade de transformação, que isso são 30 anos depois da Rio 92, né? Acho que no momento que quebra esse paradigma do desenvolvimento econômico, daí você começa a ver assim, pô, mas então eu também posso. Eu posso pegar a minha plataforma, e para mim a minha plataforma era a Osklen, que estava começando, eu fiz assim, tá aqui, é nela que eu vou me mostrar como ativista. Porque eu não moro na Amazônia, eu não estou em campo, eu não sou biólogo, não sou sociólogo, entendeu? Eu não Eles sou... tinham um mercado digital forte nessa época, Ela né? estava começando, Estava começando aí. isso. E começando esse mundo digital que a gente está aqui, começando o de sustentabilidade. Daí eu quis ver materiais. Não tinha material sustentável no Brasil para a indústria da moda e não tinha em várias outras áreas. Matéria-prima, não tinha projetos sustentáveis. Daí, junto com um projeto que eu soube, que é a Embrapa, eu fui pesquisar, a Embrapa estava começando um projeto de algodão orgânico no interior do Ceará, e eu fui lá, que nem eu propus aqui a parceria juntos, né? Isso há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. A parceria com a Embrapa, com uma cooperativa de famílias produtores de campo, e com uma ONG social na época, que era a ONG de impacto social, a SPLA. Foi quase um pacto, né? Você Foi um formou pacto. O que tem que ser feito, os projetos têm que ter essa... E daí nós criamos a primeira fazenda de algodão orgânico no Brasil. Eu fui reconhecido, ganhei prêmio, etc. e tudo. Passei por todos os percalços. Imagina quanto custava o algodão, quanto custava uma t-shirt criada com esse algodão orgânico. O custo, que daí eu posso até falar um pouco sobre por que é caro. você Por me que um perguntou produto de com serviço sustentável verde é é caro. caro? Ainda Tá. é caro. Ainda é Imagina caro. naquela época. Ainda é Né? caro. Naquela época era inviável. Eu imagina. poderia ter desistido na época, mas eu queria fazer o projeto e fui adiante. Daí resolvi tomar as rédeas. Se eu fosse uma empresa
que olhasse só para o resultado, ela já era Teria cortada desistido. logo. Desistia logo. O custo é enorme, o trabalho que tem, tudo. É muito mais fácil você trabalhar com o standard da indústria de materiais do que trazer e ir atrás de materiais sustentáveis, que são muito mais lentos, né? Existe um Sim, custo alto. sim. Por que que os produtos de serviços de origem sustentável são caros? Porque é inovação. Inovação é caro. A gente tem que entender que a gente está vindo de 200 mil anos, perdão, de 2 séculos, 200 anos, nós estamos vindo de 200 anos de uma revolução industrial. Eu falei antes, foi nos anos 50 que se fala em preservação, nos anos 90 somente que se fala em desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade. Nós estamos vivendo uma transição, não vai ser de uma hora para outra que vai virar tudo 100% sustentável e ter mesmo preço de produtos de escala milionária, né? A escala hoje de produtos é muito grande, de produto e serviço. Então consegue ter um custo mais baixo. Em compensação, o que que tem? Os produtos que são de custo mais baixo e tudo, eles não estão ainda dentro do processo de desenvolvimento sustentável, porque deixa caro e daí perdem o mercado. Esse é o grande dilema E aí entra um pouco o papel do consumidor, né? Desse que consumidor consciente, do consumo consciente. uhum, Ele é fundamental nesse processo. é fundamental. Ele é o último a entrar na cadeia, pela minha percepção. Nós só estamos entrando agora. Nós, como sociedade, como indivíduos, a gente sabe apontar o dedo, a gente sabe reclamar, a gente sabe cobrar das empresas que não são sustentáveis, mas nós não mudamos quase nada. Nós brasileiros, Não. No nós, mundo. No os mundo. homens, a humanidade. Nós a humanidade, porque os animais e as ancestralidades, os costumes, as culturas indígenas são de uma cultura de subsistência. Uhum. Isso é sustentabilidade. Não é produzir a mais para gerar lucro. Né? Não espoliar mais para gerar lucro. Você pode desenvolver projetos que sejam sustentáveis. Mas o porquê que são caros? Porque é inovação. O que a inovação tem? Ela tem o custo da inovação e outra coisa, a sociedade de consumo ainda não está preparada para consumir produtos sustentáveis. A nossa escolha diariamente é pelo que é melhor, maior, mais Mais barato barato, e mais mais prático. prático. Mais prático também, Em às nenhum vezes. momento não tem nada que eu tenha falado que seja conceito de sustentabilidade. Nós, indivíduos, não temos, não somos. As empresas mudaram muito nesses últimos 30 anos. Nós temos muita empresa criando automóvel elétrico, criando comida sustentável, criando roupa sustentável, etc. Imagina os processos todos. Nós temos à nossa disposição já. A gente não compra, sim, porque é caro, né? Ou não compramos, muitas pessoas que têm poder aquisitivo que poderiam comprar, porque não tem talvez um pouco de espírito altruísta, né? Mas você não acha que essa mentalidade já começa a mudar? Começa a mudar É um o longo prazo jovem, para a gente a ver o geração, resultado, a né? geração Z cobra, mas não mudou. Ela compra aquilo que está pimporando ali no TikTok. Sabe? Nós estamos ainda numa incongruência quanto a isso. Nós estamos já com o mindset, ou seja, com o pensamento do desenvolvimento sustentável, Mas não se concretiza em mas não se ação. concretiza em ação. E por quê? O que falta? Uma Educação. política, Educação, é educação, isso que eu. consciência. Mas como a gente pode ser. Você não é um otimista com o futuro? Eu sou. Eu Porque eu também. acho que nós compreendemos a necessidade de ser sustentáveis para o planeta. Nós, sociedade, já entendemos isso. Nós, instituições, já compreendemos isso. Talvez tenham duas instituições, a sociedade, nós como indivíduos, e governos. Os governos não estão incentivando a forma como tinha que incentivar em pesquisa e desenvolvimento e fomento os E projetos financiamento. sustentáveis, financiamento. Financiamento é importante, sem Mas dinheiro. não tem. Talvez aqui, tá vendo esse evento aqui, eu acho que ele começa a aproximar mais isso. E nós, sociedades, nós não compramos. Então não tem escala.
Então, o produto sustentável, não tendo escala, ele é caro para ganhar escala. Ele Automóvel, não abre uma gira com a fortuna. frequência que os demais Os giram. demais giram, que giram porque já são, imagina, a produção da China, a produção nas Sim. grandes indústrias, produção em vários lugares. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que compreender que produtos e serviços de origem sustentável, socioambiental, eles são um luxo. São um luxo. Tem coisa mais contemporânea de século XXI do que você se preocupar, em vez de comprar aquilo porque é mais barato, ou porque brilha mais, ou porque dá um status, né? Que a nossa compra é essa, É. né? Você pensar, pô, vou comprar essa porque olha que história linda que tem por trás. Ajuda uma cooperativa de mulheres costureiras que não sei o que é ali no fundo. Mas aí Usa corantes que não poluem. sem ter esses valores serem percebidos por nossa sociedade como uau, esse é o novo cool, esse é o novo luxo. Não é o luxo antigo, snob. É um luxo ético. Aí as marcas, você não acredita que também cabe às marcas ter essa percepção? Porque eu preciso agregar valor à minha marca, então Sim. eu preciso comunicar bem aquela marca, porque eu vou comunicar para o consumidor que ele não está comprando só um óculos. Quando ele compra esse óculos, ele está comprando valor agregado, Criativo, intelectual, criativo, intelectual, e sustentável se for. direitos do trabalhador que Perfeito. fez esse óculos. Direitos do criador, direitos autorais. Direito autorais do criador, se teve alguma comunidade junto ali, comunidades no entorno dessa fábrica Uhum. trabalhando ali, participando, mas isso eu preciso comunicar bem, senão ele vai ser apenas um óculos, concorda? É falta de comunicação. Por isso que as culturas ou os países e marcas, então, que sabem fazer projetos de comunicação, compreendem isso que você falou, esses valores intangíveis, né, intangíveis, que estão agregados na constituição do produto. Por isso que ele fica sofisticado, por isso que ele é luxo. Tudo que você descreveu ali agora para mim mostra o quê? Um produto que foi feito com muito cuidado, escolher os melhores materiais, ter feito bem, ter respeitado a questão dos trabalhadores, melhora de qualidade de vida, usando materiais que sejam sustentáveis, que não poluem o meio ambiente, que não intoxiquem os operários, os empregados, os colaboradores. Então, o que falta é saber fazer projetos de branding, que a comunicação dentro do branding é fundamental. Sim. Então, falando em educação, a educação nas escolas nos falam várias coisas de sustentabilidade, né? Você pega os currículos escolares, mas não ensina a ética da escolha do produto e do serviço, O consumo consciente. consumo consciente. Então, esse é um dos grandes desafios nossos, de sociedade, de instituições, de mudança, de E fazer as marcas, empresas, entrarem no processo da cultura que se chama Sustainable Design Thinking, é o pensamento estratégico Uhum. dentro do cerne da empresa. Lá na Osklen, a sustentabilidade não é um apêndice da marca, porque é marketing, ou porque é obrigatório, ou porque vai ter alguma vantagem fiscal, que nem isso não existe ainda, né? Não existe essas coisas que deveriam ter. A sustentabilidade está no cerne. Quando eu e minhas equipes vão começar uma coleção, além de escolher o material, a cor, a textura, a forma que vai ser, a campanha, a imagem que vai ser, que são o custo daquilo, custo de mão de obra, etc., a qualidade, você pensa em tudo isso, são critérios que vêm na sua cabeça. A gente conseguiu instituir isso aí, o pensamento do desenvolvimento sustentável. Então, no cerne, eu acho que eu diria assim, para quem quer seguir um exemplo, vai criar uma marca, vai criar um produto, serviço, vai fazer um projeto, a sustentabilidade tem que estar desde o início do projeto incluído. ela tem que estar em toda a Em cadeia, toda a cadeia, da ela tem que matéria-prima estar em todo o seu processo mental, né, cultural daí da sua empresa, cultural, de todo mundo, e a compreensão de toda a cadeia. Eu até a gosto de dizer, embalagem. eu entendo da semente de algodão, minha equipe entende do semente de algodão, onde ele é plantado, como ele é plantado, as fibras, como é que são feitas, como são tecidas,
como são lavadas, isso tudo, para chegar numa malha de algodão. Se você for ver a maioria das marcas de design, tudo, eles pensam a partir da malha a coleção. Nós, por um interesse meu, eu gosto disso, de mergulhar na origem das matérias, a origem das próprias ideias e projetos e tudo. A gente teve esse know-how nosso, essa experiência em 30 anos de sustentabilidade, 28 anos de sustentabilidade, nos criou uma metodologia e que nós criamos o Instituto E para compartilhar essa metodologia e essa experiência nossa com Com a o pensamento sociedade. empreendedor com a sociedade. E quais são os avanços desse instituto? O que a gente pode citar? Que jovem empreendedor, que outras empresas já conseguiram trabalhar nesse modelo que agregue e que pense desde a matéria-prima até a embalagem, na sustentabilidade como um valor compartilhado que vem do início até o final de uma cadeia. Ontem eu estava em Manaus, na Expo Amazônia, fui fazer uma palestra, e vieram conversar comigo um casal, não casado, um casal de designers que já tinham ouvido falar de Oscar, tinham ouvido palestra minha e conversando, isso é que nós estamos falando. E foi muito interessante. Eu estou contando esse caso porque ontem ela veio falar assim: Oscar, você nos inspirou. Quando você falou, isso que eu falei da semente e tudo e tal. E eles estão fazendo uns projetos lindos com cestaria, fazendo bolsa de moda, de cor, super bem acabada, feitas na Amazônia, tá? E com a cestaria produzida por umas comunidades indígenas e tudo. Ou seja, você tem ali uma coisa genuinamente amazônica, bonita, de qualidade e pensada em todo o seu processo de sustentabilidade. Isso te dá um gás para continuar. Não, dá um gás, dá, é ótimo. Não sei se você sabe, assim, a Wasklen é super conhecida internacionalmente, a gente ganha vários prêmios em sustentabilidade, eu sou considerado um dos pioneiros. Em sustentabilidade, historicamente, assim, é o Yvon Chouinard, que é o dono da Patagônia, aquela marca Patagônia, ele foi o primeiro, ele fez em 92 reciclagem de PET para fazer aqueles fleece, aqueles casacos dele. Até eu fiquei sabendo disso, foi que me inspirou. Daí, em 98, é essa plantação de algodão orgânico que a gente faz com a Embrapa, que eu te falei. E em 2004, a Stella McCartney com veganismo. Porque ela, como ela é vegana, ela começou a fazer as peças delas veganas, principalmente acessórios e calçados e tudo. E daí entrou no hall de sustentabilidade também. Então, então, o que eu gosto de dizer Essa assim, o proposta, Brasil né? tem que ver, na indústria da moda, nós somos os segundos na história da indústria da moda, faz parte da história da moda, através da gente, da Oscar. Álcool. Todos esses projetos sustentáveis que o Brasil tem, do etanol sustentável, de energias nossas, que nós somos o país com a maior potência de energias alternativas, etc. O Brasil tem um potencial muito grande em várias áreas. E na moda eu fui o grande protagonista. Sou reconhecido como grande protagonista, um dos pioneiros. E pioneiros no sentido do seguinte, consistência. Não é Porque ao só longo desses exagero, anos, né? eu vejo muitas marcas fazendo projetos pontuais. Daí para fazer uma campanha de marketing. Não que o projeto não seja bom ou interessante, mas são pontuais. Isso não é desenvolvimento sustentável. Isso, inclusive, frustra as comunidades ou cooperativas ou com quem você tenha feito, porque as pessoas se esforçam para fazer o projeto, fazem bem feito, aquelas peças, aquilo sai, vai para a coleção da marca, faz sucesso, faz marketing, tudo e tal. Ok, acabou. Sim, e daí e eles fazem o quê? Esse é É quase um porque é greenwashing. caro. Porque se eu fosse fazer análise pelo custo, a gente brinca lá dentro da Oscar, o pessoal meu do financeiro disse assim, nossa, se eu tivesse Oscar, a gente já tinha dado write-off, que se diz, né? Em várias coisas. Agora, em que sentido, em que medida se criar um selo, um projeto de governo mesmo, um plano de governo com selos, mudaria esse cenário? Eu acho que, olha,
E você imagina criar uma cadeia dessas que eu te falando. Vou pegar uma cadeia, vou pegar casos aqui da Amazônia. Por exemplo, tem a cadeia do Pirarucu, que é um projeto nosso, a do Látex, que é um que nós entramos, participamos, o da Juta. Foi a Oscar que pegamos a juta que é usada para fazer só saco de café, né, preço de commodity, nós criamos um valor percebido de luxo, de design. Né? Você imagina se todas as comunidades, ou todas as ONGs, ou todas as instituições governamentais, tudo que fazem parte desses projetos, ou pessoas que têm a capacidade de design ou da manufatura de fazer algum projeto que seja sustentável, a forma como foi, tem ainda que fazer o branding do seu produto e posicionar no mercado. É difícil já isso, porque é uma cadeia toda longa. Contratar agência de publicidade, tudo assim, não sei o quê, eles não têm condições. Ninguém tem condições, só as grandes empresas, né, de contratar. Outra, quem entende do processo da cadeia toda para contar uma história bem contada é quem cria, ou quem conhece a cadeia, são eles. Estão ali, né? Eles têm o storytelling, como a Mas não gente tem, diz. claro que tem gente que tem ainda o talento de saber fazer sua marca e de comunicar e tudo, mas nem todo mundo tem isso. E não adianta a gente também falar, eu falei hoje ali, eu falei assim, se o IBRAM for fazer, se a Oscar for fazer cada um a sua marca, se tornar internacionalmente reconhecida como sustentável, um made in Brasil de qualidade sustentável, originalidade de produto, nós não temos, eu já internacionalizei, tive meu período de internacionalização da Oscar, é uma fortuna, é caro, é difícil, é muito difícil você entrar nos mercados lá de fora. A Havaianas entrou, porque a Havaianas é uma empresa de bilhões e é uma empresa que vende uma sandália que custa 20, 30 reais. E que soube tem uma trabalhar forte... muito bem a marca. Não, que nem souberam trabalhar. Ela foi criada por nós, por sociedade, nós usávamos. Ela era só utilitária. O mais belo é que nós, com o nosso Brazilian Soul, nosso espírito legal, nós demos, que nem a fitinha do Senhor do Bonfim, né? A Que todo bandeirinha, mundo, né? bandeira, todo mundo quer usar, todo mundo que visita o Brasil quer sair daqui com a fitinha do Senhor do Bonfim ou com Havaianas no pé. Aqui no Pará é a fitinha de Nossa Senhora de Nazaré. Sim, do Sírio, né? Do Sírio. E o que O que esse selo traria? O selo traria o quê? Um padrão, né? Padrão. Não seria restrito a alpargatas, Isso. Osklen. Ele poderia, digamos assim, ser compartilhado. Compartilhado, criado em cima. Ou seja, o storytelling desse selo vai ser o storytelling contando a história de todas essas marcas por trás. Mostrando a riqueza que aquele selo é, o que ele representa, porque tem, olha só, existe toda essa história. Imagina as cadeias. Não está restrita a uma Havaiana, uma Osklen. Não, pode ter um selo de uma comunidade ribeirinha aqui da Amazônia que vai estar junto cuia. com a Osklen, que vai estar, exatamente, vai estar dentro de um selo só. E daí a grande vantagem disso, quando você tem uma marca só, que é o selo, para comunicar internacionalmente ou nacionalmente, criar valor de percepção, é uma marca, é potência de todos em uma marca. Mais forte. Por isso que tem que ser um projeto, eu penso, ser um projeto de Estado, não de governo, mas de Estado, ou com a ajuda de instituições governamentais e privadas, etc. Porque precisa dinheiro, precisa consistência. Não dá para fazer esses projetos que a gente faz de Brasil lá para fora, sabe? Tem uma feira na Europa, vai na feira, faz aquilo tudo e não fica nada. E vende samba, carnaval. Não que não tem que vender o samba e o carnaval, que são maravilhosos, mas a gente tem que mostrar o que nós somos capazes, que nós somos uma cultura criativa, intelectualidade de desenvolvimento de tecnologias, desde ancestrais a tecnologias de ponta, né? Que nós temos uma cultura diferenciada de outras do mundo. Não melhor, mas diferenciada. Essa nossa mistura, né, da cultura africana, indígena, europeia e outras culturas e tudo, nós somos fresh. E vivemos num lugar do planeta que tem a maior terra mais fértil que existe, com a maior biodiversidade e com tudo isso. Então, o Brasil vem de vida. As pessoas adoram o nosso estilo de vida, porque nós somos bonitos, saudáveis, sexy e alegres.
né? Tem que saber vender isso. Nós temos o nosso charme, né? Aquele glamour, aquela coisa toda, aquele charme. A gente tem, é desejado no mundo. E é desejado a nossa biodiversidade. Se une isso tudo num projeto de comunicação, num selo que mostra que todas essas marcas vêm dessa essência. Sim, é um valor e tanto. Só para a gente encerrar rapidamente, COP30. Com tudo isso que você acabou de falar, de colorido, leveza, alegria do brasileiro, contagiante. O que a gente pode esperar da COP30? Que o Brasil, que pautas o Brasil precisa ter na COP30? Olha, foi apresentado hoje uma coisa que eu entendi. Assim, a COP, nós temos que entender que a COP não é para discutir e desenvolver projetos dos países, de cada país. É de alinhamento mundial. Então, porém, como somos, né, aqui Belém do Pará, Brasil, então somos os hosts, a gente tem a possibilidade, quando você é, de mostrar o seu talento, sua potência, seus projetos, sua visão. Para mim, o que a gente tem que colocar é isso. Olha, nós somos a nação, né, a cultura no mundo, que sabemos, sim, administrar os nossos lençóis freáticos, nossas terras férteis, nossa biodiversidade, de uma forma sustentável, através de tecnologias, das mais variadas tecnologias, simplicidade, e sabemos ter uma qualidade, estándares de qualidade internacional nos nossos produtos e serviços. Nós somos os produtos e serviços contemporâneos, século XXI. São sustentáveis, socioambientais e diferenciados. Tá certo. Bom, muito obrigada pela entrevista. Eu sou Nélia Rufeio, eu conversei com Oscar Metsavá, cofundador, co-criador da Osklen e do Instituto E, uma organização não governamental que trabalha implantando, compartilhando a agenda ESG na moda. A gente volta daqui a pouco com outros episódios. Obrigada.